Produzir literatura é um desafio. Mas para quem gosta, significa prazer. E a gente está em tempos de Feira do Livro em Caxias do Sul. Tem muita produção, muitos lançamentos rolando pela cidade. E hoje, na Roda de Saberes, nós vamos conversar sobre produção literária. E conversaremos com quem entende do assunto. 3 escritores. Conosco hoje, na Roda de Saberes, a Vivi Costa, que é escritora, professora e assistente social. Também conosco o Ricardo Magrin, que também é professor de história, cineasta e escritor. Conosco também uma jovem escritora, que é a Manuela Teles da Rosa, acadêmica de letras, e a Manuela também é bolsista. Cada um aqui tem uma obra lançada. A Vivi tem mais, né? Mas assim, uma obra referência, né? A Vivi Costa tem o primeiro livro do mundo, o Primo, que foi o último lançado, com várias ações multimídias também. O Ricardo Magrin, Os 5 da Montanha, é a obra dele. E a Manu faz uma espécie de... Eu acho que ela vai falar pra gente uma releitura das cartas da Anne Frank. E ela escreveu E se Anne tivesse sobrevivido. Então, estou com um trio de escritores que vão nos falar um pouquinho sobre o desafio da produção literária. Como é construir uma obra, uma história ou várias histórias. Eu já pergunto para a Vivi. Vivi, como é que você decidiu ser escritora? Em que momento da sua vida, da sua trajetória de docente, principalmente, né? Que tu, então, enxergou ali, na literatura, um novo caminho? Bom, olá, pessoal. Oi, gente. Para quem nos assiste também, né? Bom, na verdade, tudo começou com um desafio. Não foi uma coisa que eu planejei. Foi um desafio para mim. E como eu gosto muito de desafios, porque eu tenho um probleminha, eu não gosto de rotina, sabe? A monotonia me incomoda. Então, às vezes, eu me embrenho nesses desafios. O grupo de teatro, existiu uma peça de teatro que em 2012 participou do Tapete Mágico, que era uma política pública ali da Secretaria da Cultura, né? Ainda eu acho que ainda tem, não sei. E eles me convidaram em 2014 para escrever o livro da peça. A peça entrou em cartaz em 2012, em 2013 ela ficou em stand-by, em 2014 eles relançaram, né? Fizeram algumas modificações na peça e vieram me procurar para eu escrever o livro da peça. Então, eu fiquei pensando se eu teria capacidade de fazê-lo, né? Porque as pessoas me chamavam para escrever onde eu trabalhava, porque elas entendiam que eu tinha facilidade de síntese, né? Eu conseguia captar o que estava sendo e registrava, e ficava uma coisa que todo mundo entendia pela compreensão das colegas de trabalho. Então, a minha referência foi essa, né? De ser conhecida porque eu escrevia. Me pediam para escrever, para ajudar a escrever, eu ajudava. E aí esse grupo me pediu, então, para escrever o livro da peça, e eu disse, bom, mas que eu posso dar uma pimentada nessa história, né? Quem sabe? Porque a peça tá posta, eu sei o que os personagens falam, eu sei o enredo, eu sei tudo. Quem sabe eu levo estes personagens, porque o teatro se passava no Brasil, né? Onde eles procuraram a parte do grande livro mágico, que é o livro Primo, que tinha se perdido no Brasil, de quem sabe eu levo eles para outro lugar do planeta a procurar. E para mim este era o único livro que eu ia escrever, né? Que era o Resgate no Deserto. Eu escolhi o deserto porque para mim é um território mais inóspito que tem no planeta Terra depois do Polo Norte. Claro que o Polo Norte também o frio me apavora, mas viver sem água por perto, ser nômade, né? E a gente sabe que seres humanos vivem ali. Então, fui estudar, fui ler, fui pesquisar sobre como seria a aventura desses 2 feiticeiros em busca dos pedaços do livro Primo neste território inóspito. E quando nós chegamos na primeira escola apresentando esse livro, lá pela página 22, 23, tinha um mapa-mundi dos locais onde os feiticeiros já tinham passado. E as crianças começaram, mas e o que aconteceu no Brasil? O que aconteceu na Austrália? O que aconteceu em Angola, no Polo Norte, no Japão?
Digo, bom, então, e aí ocorreu a possibilidade, né, de escrever a série literária. Com 8 volumes. 8 volumes, né? Ou seja, foram os próprios leitores que fizeram, que deram a continuidade para a história. Uhum. E hoje a gente vai nas escolas, eles ainda escrevem, na época das Olimpíadas, então, as aventuras nas Olimpíadas, as aventuras na Grécia, na Itália, que eu não escrevia. Eu digo, olha, agora é com vocês. Eu escrevi desses 7 lugares. Agora vocês podem escrever de vários outros. Se eles encontraram ou não a parte do livro primo, tá com vocês, né? Então vai a produção, instigá-los a produzir também, né, textos. Esse foi o desafio que a Vivi aceitou e agora joga o desafio para os leitores. Vou jogando. Ô, Ricardo, é assim mesmo o sentimento de escritor, quando você coloca o livro ao mundo, né, para o mundo. Depois, quem se apropria é o leitor, como os leitores da Vivi aí, para dar continuidade e criar novas histórias. O 5 da Montanha sugere isso? Eu concordo plenamente com o que ela falou, porque quando você escreve uma obra, você não escreve para si, somente para si. Você quer que as pessoas leiam isso e que vejam isso. Eu venho da formação de roteiros de filmes, de roteiro de cinema. Eu gosto muito de escrever roteiro de cinema. Tanto que o 5 da Montanha surgiu de um roteiro de cinema. Era um média-metragem que eu já tinha praticamente ele pronto, com 30 páginas, e eu resolvi transformar isso num livro. Meu primeiro livro. Na verdade, meu terceiro livro, mas o primeiro editado. Há um tempo atrás eu escrevi, ainda quando morava aqui na cidade de Caxias, Lençóis de Mesolóbulo, que era a história de um fabricante de velas, e eu nunca editei, nunca imprimi ele, enfim. E eu sempre fui apaixonado por leitura. Eu acho que a leitura é o que me faz viajar no tempo, viajar para qualquer lugar. Você falou muito ali do deserto, falou da Antártida. É o que me permite viajar, que a minha imaginação sai do corpo, minha alma sai junto com ela, e eu viajo por mundos paralelos que eu não tive a oportunidade de vivenciar. E a leitura, o 5 da Montanha, eu escrevi pensando nisso, porque como ele tem um toque de romance com um toque de espiritismo, para que as pessoas que lerem esse livro, eles entendam aquilo que eu quis falar, porque é muito importante. Quando eu leio um livro, eu procuro muito pesquisar sobre o autor. Quem foi o autor? Eu li a série A Saga dos Capelinos, que são 7 livros, e o 8º, que é o Making Off, né? Só que antes de ler o livro, eu pesquisei muito tempo sobre o Albert Paul Dawil, se não me engano, que é o autor. E é assim que funciona comigo. Eu não sei como funciona com os colegas, mas eu, quando escrevo, eu já fico pensando como seria a interpretação de quem está lendo. E aí a gente vai criando, né? E aí vai dando vida para personagens. Olha só, Ricardo, eu só queria falar aqui não sei se o pessoal está acompanhando, tem até uma pombinha aqui, enquanto a gente está falando, né? Tá nos ajudando a compor cenários. Só para concluir, a obra nunca fica terminada, né? Não sei se vocês concordam com isso. Parece que sempre tem alguma coisa a mais, alguma coisa que ficou para trás que podia ter sido escrita. A nossa colega aqui, eu estava falando já de antemão, ela vai falar sobre as cartas de Anne Frank, né? Eu estudei história justamente por causa dessa doença psicológica que foi o nazismo. Então, no livro Os 5 da Montanha, eu coloco alguns recortes, porque ele se passa de 1920 a 1950, né? Então tem meio aquele recorte trágico da nossa história. Mas acho que a nossa colega vai falar muito melhor sobre isso. Vai, já vamos ali para Manuela. Manuela, Anne Frank te tocou pela história, pela escrita. Por quê? Eu acho que por ambos os fatores, mas também porque quando eu escrevi o livro eu tinha uma idade próxima dela, então isso já faz 5 anos, e isso tudo fomenta. Eu acho que a literatura tem disso, a literatura aproxima. E até o que nós falávamos antes, que é justamente essa estética da recepção, de como o leitor avalia o livro, de como ele constrói a sua própria narrativa, ela vem ao encontro dessa perspectiva que a literatura promove, porque o livro nunca está pronto. E o livro não está pronto não por ser por um motivo ruim, é muito pelo contrário, ele é uma constituição social, a literatura é uma constituição social. E comigo eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu com a Anne Frank, obviamente.
Não que eu possa me identificar com a situação dela em termos de momento histórico, por exemplo, mas com a questão da escrita, da expressão, eu também vejo como a leitura sendo o meio que me proporciona isso. E hoje, ainda bem, nós temos uma democracia maior para a literatura, mas ainda há um caminho muito longo para que se chegue à plenitude nela. E é justamente por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente produz literatura desde da literatura infantil até a literatura adulta, de diversos gêneros, e tudo isso é muito importante. Manu, até eu tenho a Feira do Livro, o Francisco Miquelin é o patrono, e ele até outro dia escreveu, e tem uma discussão sobre se o ato de ler é um ato solitário ou se é um ato de comunhão. Né? Eu tenho teóricas que eu leio e que eu gosto quando elas dizem que é um ato de comunhão. É eu com o livro, eu com o leitor, eu com o outro. Embora pareça estar sozinha, mas não estou sozinha. Inclusive estou com a história, ou na poesia. E eu queria te ouvir sobre isso. Na tua sensação, o que é realmente o ato de ler? Essa é uma pergunta bem complexa e até respondendo por mim é bastante difícil. A literatura existe para ser compartilhada, então talvez o ato de ler especificamente possa ser solitário em dados momentos, porque existem sim leituras compartilhadas, elas inclusive funcionam muito bem, mas a literatura e a leitura propriamente dita sozinha não consegue se dar continuidade, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser discutida, debatida, reinventada, postas em determinados momentos. Isso que o colega fala sobre a questão de saber quem é o autor, qual é a origem dele. O autor não diz nada no livro, mas ele tem uma questão por trás que é muito importante. Como isso tudo se interpreta, é uma ação comunitária. Então, eu acredito que sim, a leitura ela vem para ser compartilhada e ela se constitui de fato como uma interpretação, não digo válida, mas talvez efetiva juntamente com os outros. Vivi, você compartilhou muitas leituras desde a infância até a vida adulta com seus alunos? Sim, sempre era a literatura, sempre fez parte do meu planejamento de aula, né? Então, para qualquer momento da aula, a gente tinha histórias, né, que sempre nos acompanhavam, que era da Ruth Rocha, que era da Ana Maria Machado, né? Que foram os primeiros, assim, porque como eu já tô aposentada, então tu tem né, fazendo a conta, eu comecei algumas décadas atrás. A gente não tinha toda essa multiplicidade que nós temos hoje enquanto literatura infantil brasileira, né? E começou ali na revista Recreio, os primeiros textos, né? Eram textos publicados mensalmente na revista Recreio. Muitos livros da Ruth Rocha surgiram dali. E só depois, né? Ali por 1980, que começou a biblioteca das escolas a terem uma maior diversidade de livros, né? De obras de literatura infantil. E se passou ali também a ter releituras. No fundo, a Ana Maria Machado, se não me engano, uma bem famosa, é a fala que tinha ideias, se eu não me engano, né? Que realmente é uma discussão sobre a autonomia dela ou não. Isso. Mas na década de 80 começou também a ter isso, né? A popularizar mais. E também começou os programas de distribuição de livros do governo, né? Que conseguiram ampliar o acervo das bibliotecas públicas, né? As bibliotecas escolares. Programa Nacional também. Biblioteca da Escola, Isso. Tem, que não sei se agora vai ser reativado, mas volta, mas teve um período que encheu as bibliotecas de bom acervo. De um bom acervo, isso. Então, isso nos deu possibilidade de trabalhar com eles de uma forma bastante criativa, né? E sempre inovando. A cada ano vinha textos novos, né? Ilustrações maravilhosas. Você dava aula para os pequenos? Eu sim. Na verdade, a minha especialização, assim, o que eu gostava de fazer eram os alunos dos anos iniciais de alfabetização, não só de crianças, mas também trabalhei com alfabetização de adultos, né? Mas a questão da alfabetização era normalmente onde eu trabalhava e onde eu sentia que eu tinha mais liberdade de criação com as crianças, né? De sentir o que elas traziam e poder, em cima disso, também criar.
talvez por isso que eu tenha optado, né, aceitado o desafio de escrever literatura para a infância, né, e adolescência, porque os adolescentes também gostam, como são livros de aventura, né, eles também gostam e as profs daí já aproveitam para ampliar o conhecimento, porque nos livros eu deixo algumas deixas que, né, pega quem quer, né, quem está tendo o leitor atento enxerga ali possibilidades, né, e aí ultrapassa o livro e vai para, né, O volume 8, né, da do série. Premium, É. ela tem o cubo mágico, né? Tem vários elementos. Quadrado mágico. O quadrado mágico tem vários elementos mágicos que a Vivi explora. O próprio território de magia, Isso, né? Mas tem uns elementos assim que fazem o tem gancho. uns portais ali, né, que eles têm que atravessar. Afinal, e o quadrado mágico, por exemplo, eu uso também quando eu faço oficina para educadores, né, de mediação de leitura, para eles constituírem o grupo. O primeiro desafio que eles têm que cumprir é completar o quadrado mágico, que tem várias formas de completá-lo, né? Então, é um desafio matemático. E as profs ficam porque raramente elas têm essa oportunidade e conhecem essa figura, né? Eu conheci essa figura lendo O Homem que Calculava, do Malbataan, né? Ele traz vários elementos matemáticos, curiosidades matemáticas. E eu disse, eu acho que eu vou colocar num dos meus livros esse quadrado mágico, porque eu achei ótimo. E olha, foi bem legal a recepção, assim, das escolas, das profs, né? E é o segredo da saída naquele momento lá dos personagens. Ricardo, o que tem no Cinco da Montanha? Tem algo mágico nessa obra? Eu não li, gente, olha só. Sabe por que eu não li? Porque o meu coordenador, o Thales Armilhato, que é amigo do Ricardo Magrinho, ainda não trouxe a obra para mim, mas agora o Ricardo trouxe, né, Ricardo? Mas queria saber de ti, assim, conta um pouquinho pra nós, assim, tem algum elemento mágico nessa história? Tu já falou que casa um pouquinho com o espiritismo, mas, enfim, até pra instigar quem tá em casa. Tem, eu uso na contracapa, eu não fiz a sinopse, na contracapa do livro eu escrevi, se provares que as histórias que conto não são reais, vou prestar atenção. Alguma coisa assim, que eu não fiz a sinopse. O personagem João é um personagem mágico, porque a reviravolta que acontece da segunda metade do livro até o final é totalmente mágico. Eu tenho um pouco de cuidado para não contar a história, porque ela, como eu falei, ela inicia nos anos 20, quando ele é jovem. Ele tem 3 fases: jovem, adulto e já um adolescente, né? Um senhor, praticamente. Então eu tenho muito cuidado em contar, porque não que ele comece a ficar interessante da metade do livro até o final. É que do início até a metade você vai conhecendo a história do João, e da metade até o final entra essa magia. Alguma coisa que todos nós vivemos. O Thales Armilhato, como tu falou, é meu amigo pessoal, um dos melhores amigos que eu tenho, porque a gente precisa de 3 amigos na vida. Esses 3 amigos que a gente pode abraçar e contar com eles a todo momento. O Thales é um deles. E os outros são amigos né? E o Thales fez o prefácio para mim. Quando eu comecei a escrever o livro, eu não pensei em outra pessoa que não fosse ele. E o personagem do João tem uma passagem totalmente mágica no filme. No livro. É que, como era um roteiro de um filme, né? Um roteiro de cinema. Eu posso te dizer assim, te adiantar assim, para quem está nos assistindo agora. Isso acontece quase que diariamente com a nossa vida. Que acontece com o João. Só que eu tento contar ele de uma forma um pouco mística. E talvez isso tenha acontecido comigo também, né? Mas voltando à tua pergunta, eu te afirmo sim. É um personagem totalmente mágico. João. Então, gente, olha só. É interessante como a arte faz, o que a arte faz conosco, né? E ela bebe muito dessa realidade para se constituir, né? Como falou o Ricardo. João é um personagem normal. Eu não conheço ainda, mas quero conhecer. O nome João foi para popularizar mesmo o personagem, porque nada mais brasileiro e mais popular do que João, né? Eu podia ter escolhido, sei lá, Hendrik, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas não, eu escolhi João justamente para que o leitor se identifique com esse personagem, porque é o que acontece com
Vai ler, depois tu vai me falar alguma coisa. Vamos ler, depois a gente vai conversar, viu, leitores? Eu agradeço, assim, essa contribuição do Ricardo agora. Eu espero que você continue conosco, porque depois, no segundo bloco, eu quero mais falar com a Manu e com a Vivi. E a Roda de Saberes conversa hoje sobre produção literária. Fique com a gente, porque tem mais Roda de Saberes. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. A Estação de Tratamento de Água Parque da Imprensa foi inaugurada há 41 anos, em 1981. Localizada no alto do bairro Nossa Senhora de Lourdes, é a maior ETA de Caxias do Sul, com capacidade para tratar 1,2 mil litros por segundo. A ETA Parque da Imprensa faz parte do sistema Faxinal, que atende cerca de 290 mil habitantes, o que representa um índice de 52,9% da população da cidade. Junto à estação ficam 3 reservatórios com capacidade para armazenar 15 milhões de litros. No Parque da Imprensa ficam as superintendências de abastecimento de água e de recursos hídricos, e é também onde encontra-se o laboratório, que analisa 70 mil análises de água por ano. Lá trabalham cerca de 135 pessoas que garantem diariamente a qualidade do tratamento da água oferecida para os cidadãos. Ao todo, o SAMAI possui 5 estações de tratamento de água, 10 estações de tratamento de esgoto e 5 represas. Por meio da série Por Dentro do SAMAI, você conhecerá mais sobre cada um desses pontos. SAMAI, patrimônio da nossa cidade. De volta com a Roda de Saberes, conversando sobre produção literária. Eu estou hoje aqui na Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que é o nosso espaço de gravação, com 3 escritores, a Vivi Costa, o Ricardo Magrin e a Manuela Rosa, Teles da Rosa. É um prazer tê-los com a gente e, como eu falei, antes de nós conversarmos um pouco mais com a Vivi, eu quero que a Manu nos fale, essa jovem escritora, se depois dessa história envolvendo Anne Frank, tem mais obra sendo criada. Eu pergunto porque eu sei que você está fazendo letras, então eu imagino que essa carreira está só começando. Eu acho difícil afirmar alguma coisa com a minha idade, porque eu não tenho certeza de muito do que acontece, mas provavelmente, né? Claro. Não sei se em algum momento a gente tem, mas em todo caso eu não tenho muitas. Eu gosto muito de escrever e com certeza o curso de letras que foi citado aqui, ele tem uma influência muito grande, ou o fato de eu escrever teve uma influência para eu ir para as letras, não sei, algo meio recíproco. Hoje eu não escrevo nada literário, eu pesquiso inclusive na área da linguística, então eu tangenciei um pouquinho, fui para um outro aspecto, mas a literatura em si é algo que eu gosto muito e com certeza daqui a algum tempo outras coisas podem surgir, não digo necessariamente um livro, mas enfim, né, deixar também isso acontecer e se pôr mais adiante, mas eu gosto muito, leio muito, consumo muita literatura, acho que isso é uma característica importante de todo bom escritor, né? Pra gente poder escrever antes tem que saber ser leitor. Então, isso também influencia muito, inclusive na maneira que eu imagino as minhas perspectivas daqui pra frente. Manu, você teve influência, assim, a família te estimulou a escrita, a leitura, professores? Eu também te pergunto, porque a gente tem a Vivi, professora, o Ricardo, professor, você também logo, não sei se já está dando aula, mas assim, e eu também sei que tu teve bons professores, eu sei que o Marcelo de Gregório, que é nosso coordenador aqui na TV, foi seu docente, professor, né? E eu queria te perguntar se teve alguém que te deu aquele estímulo principal, assim,
para a leitura e para a escrita? Foi família? Foi algum professor? Tem alguém nessa história que tenha feito isso? Tem muitos alguéns, né? Eu acho que eu tive a sorte de crescer numa casa de muitos leitores, então isso com certeza teve uma influência enorme na minha constituição como leitora, principalmente meu pai. Meu pai é uma pessoa que lê bastante e desde pequenininha ele falava, algum dia você vai ser escritora. E eu acho que levei isso muito a sério, né? Então, meu pai é a minha principal referência, mas eu tenho muita gente boa ao meu lado, inclusive professores. Eu tive muitos professores muito bons, tanto de literatura quanto de português, inclusive de formação básica, que me impactaram com uma força gigantesca. Até eu conheço Marcela do CETEC, a Prof. Vive, já aproveito para deixar um beijo para ela, caso ela esteja nos assistindo. Com certeza é a minha principal influência em termos de literatura. Na faculdade também eu tenho professores que são ótimos e continuam me influenciando, porque não é porque a gente cresce que se para, né? Então, com certeza são pessoas que favoreceram a minha constituição como escritora também. Como é o nome do pai? Meu pai é Cândido. Tu viu, Cândido, quem tá aqui conosco? Sua filhota, que bom, né? Aproveitando, assim, esse entrelaçamento, e a gente sabe que a literatura hoje também caminha por vários territórios. Tá no livro impresso, tá no e-book, tá no campo digital, mas também pode... Você fez o inverso, você viu a peça e jogou a história pro livro. Mas essa história que você jogou pro livro também foi parar no cinema. Olha que interessante, assim como o Ricardo fez de um roteiro de cinema, ele transformou numa obra. Então, esse mundo é um híbrido. É um híbrido. E cada vez mais a gente vê a literatura caminhando nesses vários nichos. É uma tendência. Você gostou da experiência e eu queria que tu nos contasse, porque além de então, sair da peça e pro livro, também foi pro cinema. O Primo, como que foi esse primeiro livro do mundo parar no cinema? Então, tudo é muito, assim, desafiante, né? E desafiador, afinal. Quando eu comecei a escrever, eu fazia as produções independentes. É por minha conta e risco, né? As edições eram da própria autora. Os custos todos, só que começou a ficar meio caro. A partir do quarto livro, eu digo, bom, agora eu já não tenho mais pernas, né? E o mercado editorial também começou a ficar retraído, né? Em função de crises econômicas que o país vinha enfrentando e, afinal, outras realidades se atravessaram ali. Então, várias livrarias também fecharam, né? infelizmente. Então, a gente sabe que entre a sobrevivência e a literatura, a sobrevivência grita mais alto, né? E eu entendo isso das famílias. Então, nós buscamos escrever um projeto para leis de incentivo, né? E o que nos aceitou foi a Lei Rouanet, que deu ok para nós, e a partir dali a gente começou. A primeira edição da série Primo, ela previu a distribuição gratuita para todas as escolas municipais e estaduais de Caxias do Sul e de Santa Rosa, porque um dos patrocinadores aí era de Santa Rosa, negociou isso, e junto foi o teatro, né? O teatro se apresentou nesses municípios. A ideia foi ali, bem quando estourou a pandemia, o primeiro livro seria lançado da série, né? Seria lançado em março de 2020 e teria apresentação teatral, sessão de autógrafo, e ali já não deu. Exatamente quando começou Então nós tivemos que buscar outras alternativas. Então tem uma websérie, que todas as histórias foram contadas, né, estão gravadas no YouTube, que era a forma da gente chegar nas escolas, porque eles estavam recebendo os livros, né, e de auxiliar os profs também, porque aquilo era tudo via internet, né? Tudo online, as tudo aulas. Online, então começou ali a possibilidade de usar outras linguagens. E como a gente teve uma boa recepção da primeira edição do projeto, a gente lançou a segunda edição do projeto já propondo o filme, né? Nessa segunda edição, o filme, ele antecede as histórias do livro. Onde termina o filme é onde começam os livros, né? Então,
Aí conta como é que esses 2 feiticeiros foram escolhidos, como é que eles foram ser aprendizes no reino de Castro, o né? Magnus E a Carmina. e a Carmina. Isso, o Magnus e a Carmina, que são os personagens protagonistas do teatro. Né? Esses eu não mudei, eu acrescentei vários outros personagens nas minhas tramas ali. Como é que chama? É Legere? Leger. Leger. Ai, Em chique, ó, latim gente, eu tô aprendendo aqui. Em latim é narrador, né? Porque ele é o narrador da história no teatro, né? Então, o teatro tem até o livro, que é o cenário, né? Tem 3 metros de altura, ele tem páginas escritas em latim, assim, se forem, né, escanear ali, fazer o tradutor, são escritas em latim mesmo. Então, isso tudo é criação do grupo de teatro, né? E tu continuou. E eu continuei, e a partir dos meus livros, então a Foco 3 fez todo o roteiro do cinema, né? E eles continuam inventando, tá? Não vou dizer que vai parar por aí, eles continuam inventando. Agora eles estão negociando para estar em plataformas, né? Porque até agora ele estava sendo disponibilizado só quando a gente vai para as escolas, nas ações literárias que a gente faz. Uma das ações é passar o filme para a garotada, né? Mas eles continuam inventando e eles querem transformar isso numa série, e a gurizada já quer que seja um game, e assim nós estamos indo, né? O universo tá aí, o que o universo conspirar a favor, a gente vai... Não há limite. Né? Não há limite ali, né? Vamos experimentar, vamos assistir um pouquinho do filme, então, Primum, o grande livro mágico, que tem a direção do Nando Lemes. Foco 3 é a produtora, e que, lógico, foi baseada, né? Então, esse filme foi baseado na história que a Vivi contou a partir da peça de teatro. Isso, e se tu me permite, assim, ó, o filme foi filmado em 5 municípios aqui da Serra Gaúcha. Todos os atores são aqui da região, se não de Caxias, daqui bem próximos, né? Então é uma produção local. E modéstia à parte, nem a modéstia à parte, porque não fui eu que filmei, não fui eu que, né? Mas o filme foi muito bem produzido, a fotografia é ótima. Eu acho que vocês vão curtir. Eu assisti os trailers e também o make-off. Tem vários make-offs. Ainda não assisti o filme inteiro, mas quero ver. Gente, mas as cenas que eu vi, realmente a plástica, tá? O figurino. Vamos assistir? Sinto que algo assombra este reino. E prevejo que uma enorme batalha está por vir. Eu soube que ele se esconde por aqui. Eu preciso muito falar com ele. É sobre o desaparecimento de uma pessoa. Que pessoa é essa? Arthur Braham. O Primo é um livro mágico e ele tem muito conhecimento. E a gente podia pedir pra ele sobre seu pai e quem sabe encontrar ele. Precisamos dar um jeito nessa tal de Carmina. A gente só tava protegendo o livro. Agora a gente tá ferrado. Meu pai vai me matar. E comece a batalha! Eles não estão cumprindo as regras de Castro. Você deveria ter destruído Arthur Braham e sua família desde o princípio. Primo. Vocês viram? Que estética bonita, que figurino. Eu fiquei bastante impressionada, viu, Vivi? Eu quero agora, a gente fica o convite para os nossos convidados também assistirem. Ricardo, a tua paixão por cinema, de onde surge? Desde pequenino? Sou um cinéfilo antigo. Eu assistia Ultraman, Spectrum Man, acho que era, não me lembro direito. Falar para essa juventude que eles nem sabem do que eu tô falando, mas enfim. Eu comecei em 1993.
Esse ano a gente vai para 30 anos de cinema. A gente não considera cinema amador, porque já deixou de ser uma brincadeira, né? A gente tem 12 longas, todos longas, como a Vivi falou, todos os atores são regionais, a maioria são lá de Campestre mesmo. Teve um tempo que eu morei em Caxias, eu contratei alguns atores daqui, mas a minha paixão, eu tenho 2 paixões na vida em relação à arte, 3 na verdade, eu também brinco um pouco de ser músico, mas é nessa ordem, leitura, cinema e música. O cinema, junto com a leitura, ele me permite, como eu falei antes, viajar. Eu me desligo do mundo, quando eu tô lendo eu me desligo, eu e aquele meu mundo. Cinema eu gosto de assistir totalmente sozinho, não gosto de muita companhia, assim, claro, algumas exceções. Mas é uma paixão que acho que nasceu comigo. Imagina, 30 anos de cinema, fazendo cinema sem nunca disponibilizar de uma lei de incentivo, nem pública nem privada. Então a gente arcou com todas as despesas, todos os gastos, desde 1993. E você imagina, em 93 a gente filmava com uma câmera desses rapazes que fazem casamentos, filmam casamentos, e editava com 2 videocassetes. Então era uma correria, era um pé aqui, a mão lá e tal. Hoje, claro, a gente tem uma tecnologia mais avançada, mas a paixão supera tudo, né? Ricardo, Campestre não tem cinema, né? Não tem cinema. A cidade mais próxima que tinha cinema era Vacaria. Mas agora um pouco menos, tá? Mas umas 2 ou 3, até 4 vezes por mês eu venho para Caxias, aqui justamente para cá, para ir no cinema. Porque hoje o acesso está mais fácil, né, devido aos streamings, mas o cinema também essa é a exceção que eu assisto com mais pessoas, senão eu prefiro assistir sozinho porque eu tenho que entrar na história. Ricardo, eu perguntei isso porque esses filmes que você produziu, onde são vistos? Eu tenho alguns no meu canal do YouTube. Por quê? Porque, salvo esses 2 últimos que eu usei, eu fiz toda a trilha sonora antes, até então eu levava isso como uma brincadeira, e ainda levo como uma brincadeira também, porque a gente não tem nenhum tipo de fim lucrativo. Para ter uma ideia, quando a gente fazia os lançamentos, a gente expunha em salões comunitários em troca de 1 quilo de alimento, ou a gente conseguiu comprar um aparelho aditivo para um rapaz lá que tinha problema, conseguimos pagar uma fisioterapeuta para um outro colega nosso. E como eu usava muito trilhas de outros artistas, claro, com os créditos deles, eu nunca comercializei isso, né? E nem pretendo comercializar por enquanto. Então eu acho que eu tenho 2 deles fora do YouTube, porque tem uma trilha do Johnny Cash, que não, né? O YouTube já automaticamente corta. Mesmo com todos os créditos, o YouTube tem esse cuidado, e eu acho que é justo. E aí lá no salão, assim, minha curiosidade, é no telão, no data show, como é que vocês passam? A gente sempre reproduz ele num telão, a gente aluga um telão e um som, bem como o cinema dos anos 70, digamos assim, com um pouco mais de tecnologia. E faz isso, a comunidade vai chegando, vai depositando 1 quilinho de alimento ali, ou um valor simbólico para que a gente faça essa apresentação, mas nada cobre sequer o aluguel do telão. Mas não é essa a nossa intenção. A gente tem isso como um movimento de vida, sabe? Eu sou apaixonado por cinema. Se eu pudesse sobreviver fazendo cinema ou escrevendo, eu faria só isso na minha vida. Que eu amo isso, eu tenho isso como paixão. Isso, na verdade, me salvou já de algumas situações muito tristes. Quando meu pai faleceu, por exemplo, eu escrevi um roteiro de um filme, logo em seguida, assim. Foi o roteiro mais rápido que eu escrevi, acho que em um mês, nem 2 meses eu escrevi, porque eu não queria muito pensar na ida do meu pai, né? Então ele me salvou em alguns momentos e me salva até hoje, e eu tenho certeza que salva algumas pessoas, porque o cinema que a gente faz é comédia, só comédia. A gente ocupa as características dos nossos munícipes e leva isso para dentro do cinema. É claro que você não vai assistir uma superprodução, por favor, 1993, né? A gente vai evoluindo como tudo e nem sempre as coisas saem como a gente deseja que deveria ter sido feito. Mas eu sou apaixonado por cada um deles e por cada ator e atriz que participou comigo até hoje. Coisa mais bonita isso, você saber que tem, né, um professor de história apaixonado por cinema, escritor, que também compartilha esse prazer com a sua comunidade, que é uma comunidade pequena no interior, e faz a arte
ir longe. Roda de Saberes conversa sobre produção literária, que é um híbrido, né? Que também bebe no cinema e faz essa conjugação. Você fique com a gente, porque no terceiro bloco tem mais bate-papo sobre produção literária, tem mais Roda de Saberes. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Roda de Saberes conversa sobre produção literária, mas também conversa sobre cinema, sobre teatro, porque é um híbrido, tudo está conjugado, como falei no segundo bloco. E a gente estava falando sobre cinema no interior, que um dos nossos convidados, o Ricardo Magrin, que é escritor, professor de história, cineasta, e a gente também está aqui com a Vivi Costa, que é professora, escritora e assistente social, e a gente ainda está com a Manuela Teles da Rosa, filha do Cândido, que eu conheço, e que é acadêmica de letras. Ricardo Magrin estava falando do cinema que ele produz lá em Campestre da Serra e fez uma revelação, gente, que o nosso coordenador Thales Armiliato já foi um ator desses filmes. E o Thales acabou de entrar aqui, vocês não estão vendo, mas acabou de confessar que sim, e levou um tombo. Mas isso faz parte da vida, é bonito de conversar sobre isso. E já que o Magrin falou em cinema, eu quero saber se a Manuela também curte cinema, tem alguma dica aí para garotada, né, e para nova geração. Eu gosto muito de cinema, eu acho que todo mundo que se envolve com a arte, no modo geral, costuma gostar de todos os tipos de arte, talvez em um grau diferente do outro, mas todo mundo gosta. Hoje eu não vou com tanta frequência ao cinema, mas costumava ir bastante. Mas uma coisa que eu sempre indico, principalmente para quem é de Caxias, que a gente não só frequente os cinemas que são mais comercializados, mas o Ordovás tem uma programação bem legal, tem uma agenda cultural que vale a pena ficar de olho. E geralmente é algo que nós não falamos muito, que passa batido, mas que expõe filmes que são muito bacanas, às vezes produções que são regionais também, outras produções de quando eu nem era nascida, mas continuam ali. Então, tudo isso é válido. Acho que incentivar a cultura local é bastante importante também. Manuela estava lembrando que a própria história da Anne Frank também está em vários, né, filmes, tem dela, contando dela, mas também tem vários outros filmes, pequenas cenas. Na Culpa das Estrelas refere-se também a ela. Claro que não a ela, mas assim, se eu não me engano, é o menino do Pijama Listrado. Também conta a história do Holocausto. Então, são vários filmes que também têm a temática que você abordou na sua obra. Isso. A literatura de Holocausto, o cinema de Holocausto hoje é algo bastante falado. O cinema produziu muito de uns anos para cá e, obviamente, a literatura se expandiu com uma rapidez que é bastante notável. Tanto nós falávamos agora, existem milhares de livros sobre isso, e é incrível que cada um conta uma história diferente sobre o mesmo viés, e é um viés que a gente não gostaria que tivesse acontecido, e justamente por isso que se conta, para que isso não se repita. Então, com certeza, nós temos várias adaptações, várias obras que estão ali a nosso favor, inclusive para fins educacionais, né? Eu, como professora, não posso deixar de falar isso. É muito importante que nós conheçamos a nossa história. Então, podemos aproveitar essas adaptações, tanto para o cinema quanto obras literárias, porque a literatura em si é literatura ficção, mas ela se baseia no real, e ela tem o compromisso com a verdade, o compromisso com a história. Então, ainda bem que nós vivemos num momento que nos proporciona ter acesso a tudo isso também. E interessante que são os vários gêneros que também despertam, né, para o cinema, assim. No caso do livro da Anne Frank mesmo, é um diário que ela foi fazendo os registros, e como você disse, você criou a sua obra, né, porque se identificou o período, a faixa etária também ali, né, claro, ela vivendo uma situação que espero que nunca mais se repita. E é interessante isso, fica de inspiração. E eu falo da nova geração, gente, porque no Anote Aí,
de hoje, nós temos dica. E essa dica de inscrição vem lá do Instituto Federal. O campus Caxias do Sul está com um período de inscrição aberto. E quem faz o convite para você que vai para o ensino médio, também vai depois para o ensino superior, quem faz o convite é justamente a galera, os alunos lá do Instituto Federal. Anote aí. Oi, gente, eu sou a Maria Clara. E eu sou a Esther. E estamos aqui para te lembrar que o processo seletivo do IFRS Campus Caxias do Sul está no ar. Temos várias opções de cursos para você ingressar no IFRS em 2024. Se você tem menos de 18 anos, já terminou ou está terminando o ensino fundamental, você pode se inscrever para a modalidade de curso técnico integrado ao ensino médio. Aqui no IFRS Campus Caxias do Sul, nós temos 3 opções de cursos com duração de 4 anos. São eles: o curso técnico em Química, o curso técnico em Plásticos e o curso técnico em Fabricação Mecânica. Caso você tenha mais de 18 anos e não tenha terminado o ensino médio, temos a opção de técnico em administração na modalidade ProEja com duração de 3 anos, ofertado no turno da noite. No campus também oferecemos cursos superiores e subsequentes. São eles: Engenharia de Produção, Engenharia Metalúrgica, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Processos Gerenciais e curso técnico em Plásticos subsequente. Já viu que oportunidades não faltam, né? Então corre para te inscrever. As inscrições estão abertas até o dia 23 de outubro no site ingresso.ifrs.edu.br/2024. Acesse para mais informações. A gente se vê no campus! Anotou aí, hein? Dica de futuro. Né? O diretor também, o diretor Jefferson lá do Instituto Federal, veio aqui à Câmara Municipal de Caxias do Sul, da tribuna, para fazer essa divulgação. Quem não conhece, o campus do Instituto Federal fica no bairro Fátima. Então, fique ligado, aproveite até 23 de outubro para se inscrever. Voltamos ao nosso bate-papo, porque a gente está chegando na última etapa da Roda de Saberes. E eu queria também saber, Vivi, o que você está imaginando daqui para frente? Assim, como você mesmo disse, o pessoal lá do cinema está pensando em novidades, talvez um game. Tu imaginava que isso ia acontecer com que o teu escrito, né? O teu escrito, onde ele vai chegar? Tu imagina? E tu? O que tu pensas daqui para frente? E eu também quero que tu fale da obra premiada, né? Que tu acabou de ser premiada com outro livro. Isso. Então, a vida sempre surpreende a gente, né? Eu fico bem feliz agora, no final do ano, a gente encerra essa segunda edição do projeto Livro que Te Quero ao Vivo, né? Que é esse que está levando para as escolas todas as ações literárias, o teatro para 9 municípios aqui a gente conseguiu contemplar nessa segunda edição, né? E o filme também para a galera. O que eu penso enquanto futuro é que os livros sejam lidos, né? Porque a medida do sucesso não é uma questão de vaidade pessoal, e sim o quanto a tua obra inspira e chega para essas pessoas, né? E o quanto diverte essas pessoas. Então esse é o que eu penso plantar para o futuro. Da obra premiada é outra surpresa, né, para mim. Vivi, vamos antes mostrar aqui a obra que está chegando às escolas, né? Já está nas escolas, em todas as escolas públicas, né, desses 14 municípios, e mais Caxias, que foi na primeira edição, e Santa Rosa, que foi na primeira edição. Todas as escolas públicas receberam de 3 a 4 coleções dessas. Podia chegar no meu município lá também, né? Então, né? Quem sabe numa próxima edição, né? Mas a gente tá aí, quando tiver uma feira do livro, podem nos chamar que a gente vai, a gente vai com muita alegria, né? Vivi, eu quero aproveitar para falar que as ilustrações do primeiro livro do mundo, então, né? O Primum, que tem daí os vários volumes, como você mesmo mencionou, cada
Cada um tem uma história, né? Isso, cada um é uma aventura em alguma parte do planeta. E as ilustrações são do Charles Segatti, que foi meu colega de jornal, na minha mais de uma década de repórter. O Charles sempre fez as ilustrações, né? Tá bem lindo. Então, esse também foi o ineditismo do Charles, porque ele nunca tinha feito obra para a infância, né? E adolescência, então ele começou por aí. E a gente conseguiu fazer uma parceria muito bacana, eu e o Charles, porque a gente trocava informações, eu dava a minha opinião, o que iria ali, o que, né, iria, e a gente ia se acrescentando. Então fica o convite aí, né, para todo mundo, que tá à venda na Livraria Rossi, na Feira do Livro, e depois que terminar a Feira do Livro, na Livraria Rossi Central, ali da Júlio de Castilho, então tem toda a coleção, pode ser adquirida individualmente ou no box, né, com os 8 títulos. E sobre o livro premiado, foi uma premiação, na verdade quem escreveu foi a editora, né, a editora São Miguel, quem escreveu o livro nessa premiação, e nós ficamos em primeiro lugar na categoria de livro infanto-juvenil no Rio Grande do Sul, que é pela Associação Brasileira da Indústria Gráfica, né? Que, então eles avaliam a história, a composição, as ilustrações, né? Todo o projeto gráfico. Repete o título, Vi. O título do livro é A Fubica do Nono Filite, que é um livro bilíngue, né? Talian e português, da coleção Contos e Cantos, que é composta por 2 títulos, né? Tem A Bruxa Zabumbada, que é da Eloba Siquete, e o meu, que é a Fubica do Nono Filite. Então, traz também uma memória afetiva, né? E eu fiquei bem feliz porque as pessoas que me inspiraram a escrever a história são muito queridas por mim, e ficaram mais faceiras ainda porque o livro foi premiado, né? Quem foi? O Tonus? Quem foi que te assim, o Tonus nos provocou, né, a escrever histórias bilíngue, né? Eu já tinha essa história escrita. Tava ali quietinha na gaveta, e aí a Cibele Tedesco disse, gente, vamos fazer, e nós vamos fazer, porque ela é musicada e ela tem animação gráfica também. Tem um QR Code na obra que te leva para um canal do YouTube, e ali a história é toda animada, né? Então, juntamos algumas forças, algumas linguagens artísticas, porque aí também junta música, junta arte gráfica, né? Junta também a questão da animação, né? E ficou bem legal. Eu gostei, eu acho que as pessoas que eu queria homenagear, eu consegui homenagear, né? E muito feliz que a história também é alegre e encanta quem lê. Os nono adoram, né? Porque eles leem o italiano, daí não leem o português, e as crianças leem o português, mas tem o contato com o italiano se familiarizando, né? Ou seja, também essa obra da Vivi faz o italiano, que é uma língua, gente. É uma língua. E nós aqui em Caxias do Sul também, por lei, é uma das nossas línguas. A gente tem, então, língua portuguesa, né, e tem Libras, e depois, para nós, tem o italiano. Ou seja, tu faz a língua e toda a cultura desta língua adiante. Você leva adiante na Fubica. Na Fubica, e vamos passear todo mundo de Fubica, né? Porque ali eu trago bem o retrato de histórias que eu vivi na infância, né? Não sendo um livro autobiográfico, embora todos os livros a gente deixe ali um pouquinho da gente, né? Mas tem, então, a doceira que fazia os bolos, ia levar para os casamentos, né? Tinha os amigos que iam pescar, a pescaria, então, do Piero com o nono. E assim eu fui colocando cada elemento que me era bastante afetivo, sabe? E como a nossa cultura, assim, a cultura italiana, mas também todas as demais aqui da região, assim, fomentam bastante da literatura, porque há pouco tem o Juliano de Rossi, que é um escritor caxiense também, ele escreveu a filosofia de Dona Ana, que também valoriza os hábitos e costumes dos italianos. Isso aí. Muito bem. E agora eu tenho aqui, gente, para mostrar para vocês
Os 5 da Montanha, do Luiz Ricardo Magrin. Olha, que linda capa. E a Vivi comentou sobre a obra da Fubica, que tem animação, design gráfico. O Ricardo também tem formação nessa área, né, Ricardo? Sim, também sou design. Quem pensou a capa? Inclusive, a capa foi... na verdade, o livro todo eu trabalhei ele. Né? Só reverberando a conversa da Vivi, eu conheci Fubica. E voltando ao cinema, não sei se vocês aqui, os jovens, talvez pesquisem. É bem interessante que existia a canicleta de Shazam e Xerife, que era Camicleta, isso mesmo. Ótimo. Muito. E era uma espécie de um caixeiro viajante, parecido com essa tua descrição do teu trabalho. Voltando ao livro, eu não tenho editora, tá? Foi uma produção individual, eu fiz contato com algumas editoras, mas os valores que eles me pediram me levou a fazer todo ele de forma pessoal. Eu fiz a capa, eu fiz toda a diagramação, eu fiz a correção de textos e deixei 3 erros ortográficos propositais nesse livro. Fiz a impressão, uma empresa, claro, né? E faço toda a divulgação de forma pessoal. Eu não trabalhei com editora ainda. E o 5 da Montanha, praticamente, ele está contando a história ali. Só que aí é que vai instigar, que eu procuro instigar o leitor para quem são esses 5 da Montanha. Né? Você pode ver que tem 5 personagens ali. E por que a montanha? E como a divulgação é feita no boca a boca, quase que no tete a tete, assim, eu deixo ele sem sinopse, para que eu converse com as pessoas. Falando nisso, tu é chamado mais de Ricardo Magrin? Ricardo. O Luiz Eu já fui chamado quase tudo. Na minha infância me chamavam de Ito. Algumas pessoas que não me conhecem e veem meu nome me chamam de Luiz. A minha família e meus amigos me chamam de Ricardo. E quando eu prestei serviço militar era Magrinha. Nem sabia quem tinha definido muito minha identidade nominal ainda. Oh, meu Deus. De curiosa, assim, agora falando que a produção literária, a própria Vivi comentou que tem um custo também, né? Quanto custa essa obra para produção, assim, toda ela, Magrin? Que por vezes quando a gente ama, e nem sempre a gente vai ter o retorno financeiro, e no início principalmente. Então, lançar um livro assim, quanto custa para quem está em casa e de repente tem várias obras na gaveta, como o próprio Ricardo disse que também tem, né, obras não publicadas ainda. Quanto custa uma obra assim? Se eu contratasse uma editora para fazer o trabalho de edição, divulgação e todos os trabalhos que eu fiz, ele me custaria em média, esse livro me custaria em média R$40 a unidade. Como eu fiz tudo isso, ele me custa em média R$26. 25 a R$26 ele me custa. Eu fazendo isso, né? Se eu tivesse contratado a editora, entre R$40 a R$45 por unidade. E ele, mesmo eu fazendo tudo, ele me custa 26, 25, 26. E eu vendo ele a 30, só por um valor simbólico mesmo, porque hoje ainda não é o meu propósito inicial ganhar dinheiro com isso. Eu quero contar as histórias que eu sei contar. E elas também, além dos livros, estão também nas tuas páginas. Então, estão nas minhas páginas. Então tem alguns resumos lá. Vale consultar. Manu, você também tem algumas páginas, tem aí um território digital que você coloca a sua criatividade, a sua escritura? Atualmente eu uso muito o Instagram para falar então sobre as minhas produções, embora elas sejam bastante restritas nos últimos tempos. Claro que a questão do livro em si ajuda muito, e a divulgação, tanto de boca a boca, quanto de programas que a gente possa participar, isso tudo é o que move, na verdade, porque é assim que se torna conhecido. Mas também vai muito ao encontro disso que tu falava antes, depende se esse é teu objetivo, se não é. Geralmente, para publicar um livro, a gente perde mais dinheiro do que ganha, então, a não ser que tenha uma verba por trás, isso tudo também gira de uma maneira um pouco diferente, né? E as pessoas querem saber o que pensaria Anne Frank se ela tivesse sobrevivido. Lá nas tuas páginas tu bota algumas dicas. O livro tá na tela ou ainda tem edições para comprar? Como é que tá isso? Ou já esgotou?
Não, tem algumas edições, sim. Aqui em Caxias tem na UX Livraria, então... Antes eu tinha na Maneco, hoje em dia já não existe mais. Infelizmente, foi uma perda bem grande que a gente teve nos últimos tempos, né? Tem a versão da Amazon também disponível para ser baixada, então tem como encontrar. Então olha aí, ó, divulga pra garotada, pros adultos também, né? Porque hoje em dia a gente lê um pouco de tudo. E isso é sensacional. Você ter muita oferta. Há um passado não tinha tanto. Hoje tem muita oferta. Claro que a entropia máxima também causa dificuldade de seleção, de escolher. Mas, ó, convida o pessoal para ler essa obra aí, Manu. Muito bem. Eu quero também convidar você que está em casa a dar dicas para a nossa Roda de Saberes. Sabe por quê? Porque o programa de hoje sobre produção literária está chegando ao final. Então, eu convido você a dar suas sugestões para os próximos programas. Pode mandar e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Quero hoje, então, agradecer a Vivi Costa, professora, escritora, assistente social, agora uma escritora premiada, né? Parabéns, obrigada, Vivi. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Ricardo Magrin, Luiz Ricardo Magrin, né? Mas mais conhecido por Ricardo Magrin, assim que o Thales chama, né? Que é grande amigo do Ricardo. Obrigada por vir de Campestre até aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante para escritores que estão começando, como a Manuela falou, esse espaço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Manuela Teles da Rosa, agradeço muito sua presença, aluna, então, do Marcelo e filha do Cândido. Mas, acima de tudo, autora, né? Obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Fica aí, então, a dica, várias obras aqui. Você que está em dúvida, lê os nossos escritores, os que estão hoje na Roda de Saberes. E eu espero a sua companhia na próxima Roda de Saberes. Mas antes, fica com o restante da programação da TV Câmara Caxias. Até!